Olá, coração, tudo bem? Vamos hoje começar a estudar as orações subordinadas. Você está preparado? Você está preparada? Então isso que importa, vamos adiante, vamos estudar aí o período composto por subordinação. Vamos juntos? A primeira coisa que a gente precisa entender, eu destaquei aqui em cima para a gente falar rapidamente, é a seguinte. Quando a gente fala de subordinação, como o nome já diz, nós estamos falando de uma relação de dependência, né? De uma relação hierárquica, né? Então, veja bem, o que significa isso dentro da formação sintática, professora? De um período. Vamos lá. As orações subordinadas possuem relação de dependência sintática. Lembra que a gente falou sobre a independência sintática das orações coordenadas na aula anterior? Pois é, agora a gente vai falar das orações que têm aí, que possuem aí uma dependência sintática umas com as outras, tá? Bem, vamos lá. As orações subordinadas substantivas, depois a gente vai falar disso aqui. Primeiro, vamos entender como é que se dá esse processo de subordinação. É o seguinte, toda vez que a gente fala de subordinação na língua portuguesa, a gente fala dessa relação de dependência entre termos ou orações. No caso do período composto, aqui a gente vai estar estudando a relação de dependência entre orações, tá? Bem, agora vamos entender como é que essa dependência acontece, né, professora? Como assim uma dependência sintática e tal? Lembra que no período simples você estudou aí as funções sintáticas, né? Você estudou adjunta de nominal, adjunta adverbial, você estudou sujeito, predicado, que é sujeito, predicado, que é os objetos diretos, né? Os complementos verbais, e aí a gente tem termos essenciais da oração, termos integrantes e termos acessórios, certo? E aí a gente estuda o quê? Essa relação das palavras dentro de uma oração. Período simples, né? Composto aí por uma oração. Ok, agora a gente vai pegar essas relações sintáticas, essas funções sintáticas e ver como é que elas funcionam, como é que elas acontecem dentro de períodos compostos, tá? Por mais de uma oração, sendo que temos aí a função sintática das orações agindo umas sobre as outras. Então, veja bem. Quando a gente estuda no período simples as funções sintáticas, nós estamos falando das funções sintáticas de termos. Então, por exemplo, se eu falo, hoje acordei cedo. Hoje acordei cedo. Acordei é o verbo, temos um período simples. Cedo e hoje são adjuntos adverbiais, né? Hoje acordei cedo. Agora, dentro de um período composto, a gente pode perceber que os adjuntos adverbiais às vezes podem ser uma oração. Então, sendo uma oração, ele vai receber o nome de oração subordinada adverbial. Percebam que dentro das orações subordinadas, a gente vai ter subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. As subordinadas adverbiais, elas vão exercer a função sintática de adjunto adverbial, o equivalente ao adjunto adverbial lá no período simples, né? E as substantivas e as adjetivas, professora? A gente vai começar hoje pelas substantivas, tá? As substantivas, como o nome diz, nas três classificações, na subordinada substantiva, na subordinada adjetiva e na subordinada adverbial. Repare que elas recebem nome de classe de palavras, né? Substantiva, adjetiva, adverbial. Substantivo, adjetivo e advérbio. Tudo bem? Por que elas recebem esse nome? Porque elas equivalem, as funções sintáticas delas dentro da análise sintática vão equivaler aí a um substantivo. Então, a mesma função sintática que um substantivo pode exercer, a oração subordinada substantiva vai exercer também, vai poder exercer também. A mesma função sintática que o adjetivo pode exercer, uma oração subordinada adjetiva também pode exercer. Então é por aí, tá? Por isso elas recebem esses nomes. Bom, então vamos lá. Como eu expliquei aqui agora, as orações subordinadas substantivas são chamadas assim porque exercem função sintática própria de substantivo em relação à oração principal.
Então, vamos estudar aí a dependência sintática que existe nas orações subordinadas com relação à principal e vamos ver aqui hoje as orações subordinadas substantivas, que tem ali função sintática própria de substantivo. Tudo bem? Ok, vamos ver aí pelas classificações. Primeiro, começo de conversa, temos 6 classificações no caso das orações subordinadas substantivas, tá? Então vamos ver a primeira aqui. A primeira delas a gente vai começar então com subjetiva, né? O que significa subjetiva, professora? Sujeito. Tá? Então significa dizer que essa oração vai exercer função de sujeito da principal, tá? Com relação à principal. Vamos ver? Hoje se anunciou que ele se aposentará. Hoje se anunciou que ele se aposentará. Percebam que aqui, ó, que ele se aposentará é o sujeito da oração principal. Hoje se anunciou. O que se anunciou ou quem se anunciou? Que ele se aposentará. Então, hoje se anunciou isso. Um bizu bem legal aqui nas orações subordinadas substantivas, né, que a gente gosta muito de dar, né, muitos professores até que preparam, né, alunos para concurso público, gostam de dar esse bizu, essa dica que eu vou dar aqui agora. As orações subordinadas substantivas, no geral, tem algumas exceções, tá? Um pouquinho, mas tem. Depois a gente vê sobre essa exceção aí. Mas não vem ao caso. A oração subordinada substantiva, ela pode ser substituída por isso. Você pode tirar a oração e colocar um isso que você vai perceber um sentido completo ali, por exemplo. Hoje se anunciou isso. Hoje se anunciou isso. Isso o quê? Ah, que ele... Perceba. O anúncio lamentável era que ele se aposentaria. O anúncio lamentável era isso. O anúncio lamentável era esse. Tá? Então, reparem que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser substituídas por isso. Isso é legal para que a gente tenha em mente, né, na hora porque pode cair também na prova de linguagens do Enem, né, uma questão desse tipo. Ah, professora, mas gramática é muito raro no Enem. Não é mais, não. A gente viu isso no último certame, né? Bom, então vamos continuar aqui. Orações subordinadas substantivas subjetivas, então ela exerce função de sujeito. Bom, temos aqui uma conjunção bonitinha, integrante. Hoje se anunciou que ele se aposentará, então a gente tem aí o sujeito da oração principal. Sujeito está aqui, oração subordinada subjetiva. Bem fácil, né? Bem tranquilo, né? Suave na nave. Próxima, orações subordinadas substantivas predicativas. O anúncio lamentável era que ele se aposentaria. O que é um predicativo, professora? Lembra que a gente estuda que predicativo é uma característica do sujeito, né? Ou do objeto que a gente encontra lá no predicado? E que geralmente os predicativos aparecem aí ou em caso de predicados verbo-nominais ou em caso de predicados nominais. No caso de predicados nominais, a gente vai ter o verbo de ligação, né? Então, ela é bonita. Bonita é predicativo do sujeito, porque a gente tem aí o verbo de ligação, ligando o sujeito à sua característica, né? Então, só para recapitular rapidinho que eu falei isso aí, beleza? Bom, orações subordinadas, então, substantivas predicativas, são aquelas que exercem a função de um predicativo. Vamos encontrá-lo aqui? O anúncio lamentável era que ele se aposentaria. O anúncio lamentável era, temos aqui o nosso verbo de ligação, que ele se aposentaria é a nossa substantiva predicativa, tá? Exerce, então, a função de predicativo. Tudo bem? Fácil, né, gente? Bem lindo, não é? Fala pra titia Queiroga se não é facinho. Caiu na prova, você já sabe como resolver e também é ótimo você saber como usar essas construções na sua redação. Então, aqui a aula de hoje é uma aula que vai servir para você de um conhecimento importante para a sua redação, tanto para a sua redação quanto para uma prova mesmo de língua portuguesa, seja do Enem ou de outro vestibular, tudo bem? Vamos lá, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, são aquelas, como a gente vê pelo nome, que exercem a função sintática de objeto direto. Vamos encontrá-la? Ninguém desejou que se aposentasse. Ninguém desejou, repare que o verbo desejar exige um complemento. Desejou o quê? A gente faz essa pergunta para o verbo, certo? Quem deseja alguma coisa. Algo, né?
vamos resumir aqui. Quem deseja, deseja algo, né? Então, o que significa que eu vou precisar de um complemento, porque isso aqui é um verbo transitivo direto. Sendo assim, vamos ter aí um complemento direto, que é uma oração inteira, bonitinha, que tá aqui, ó. Olha lá. Então, ninguém desejou, desejou isso. Sempre podendo trocar por isso, né? Repararam, né? Isso que é o nosso OD. Ou melhor, é a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Fácil, né, gente? Tá muito lindo, tá muito maravilhoso. Orações subordinadas. É claro, gente, que é importante eu parar aqui rapidamente para fazer uma observação. Esse assunto é um assunto bem extenso, quando a gente vai se aprofundar nele, tá? Mas a gente não tem a necessidade desse aprofundamento para o Enem. Tudo bem? A gente tem a necessidade desse aprofundamento para provas de concursos públicos, né, em que a gramática é um pouquinho mais pesada. Mas, sendo assim, então a gente não vai fazer esse aprofundamento aqui totalmente desnecessário. Lembrando que nós estamos numa aula de gramática para redação. Então, o que importa é aprendermos como é feita a construção de uma oração subordinada substantiva, tudo bem? Até porque, como nós já sabemos, a correção da redação do Enem está cada vez mais rigorosa, exigindo, inclusive, que o candidato faça uso de orações subordinadas. Sim! Ah, professora, mas que coisa óbvia. Não, muita gente, por não saber usar as orações subordinadas ou virgular adequadamente um período, né, uma oração, enfim, não saber usar adequadamente pontuação, preferia sempre usar períodos curtinhos, períodos simples ou até substituir ali as suas orações por orações coordenadas, né? Construir o seu texto com orações coordenadas. E muito pouco se via a oração subordinada aparecendo no texto, né? Isso mostra, gente, uma escassez de conhecimento sintático. Vamos colocar assim metaforicamente, né? Por quê? Porque mostra que o candidato, o aluno, ele não tem conhecimento linguístico sintático, né? Para construir aí períodos mais bem elaborados, tá? Como a gente já falou na aula anterior. Então, isso é muito importante. Você estará sendo avaliado nesse sentido dentro da sua prova de redação, tudo bem? Vamos continuar então para a gente entender essas construções de maneira clara. Depois você pode pesquisar, e eu aconselho que você faça isso, diversos outros exemplos de cada uma dessas orações, para que você possa comparar, entender e aí observar isso também na sua escrita, porque observe a sua redação, como você tem usado a construção das suas orações, né? Então, é importante. Aí você vai pesquisar também sobre as conjunções, como eu já disse na aula anterior. É muito bom aprender a memorizar aí os significados das conjunções, o valor semântico das conjunções, melhor dizendo. Tudo bem? E aqui aqui não é diferente, porque o que acontece? Nas orações subordinadas, a gente vai ter as conjunções subordinativas ou as conjunções integrantes, tá? Então, é importante estudarmos essas conjunções também. Nas coordenadas, a gente tem as conjunções coordenativas, né? Que dão início ali às orações coordenadas sindéticas. Só para recapitular, beleza? Bom, continuando então, para a gente fechar aqui, orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas. Elas vão exercer função sintática de objeto indireto. Vamos ver no exemplo. Avisei-o de que deveria aposentar-se. Avisei-o de que deveria aposentar-se. Tudo bem? Bom, avisei-o, preste bem atenção. Aqui a gente tem uma objetiva indireta. Quem avisa, avisa. Quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Tudo bem? Então, a gente tem, sim, aqui um objeto indireto. Parecia que não, né? Deu um sustinho aí? Tudo bem. Então, esse aqui é o meu OD, é o OD do meu verbo, perdão. E esse aqui é o meu OI, que, na verdade, é uma subordinada substantiva objetiva indireta. Tudo bem? Então, avisei-o disso. A gente pode aí trocar pelo isso novamente, né? Só que na sua contração com a preposição. Avisei-o disso. Então, a gente tem aqui essa oração exercendo função sintática de objeto indireto do verbo avisar,
porque que exige isso, né? Aqui no caso, avisou algo a alguém, avisou algo a alguém, né? Então ele é um verbo transitivo direto e indireto, tudo bem? E aí estão os seus complementos. Fácil, né? Bem tranquilo. Bom, lembrando que quando eu tenho verbo transitivo direto e indireto, aqui está o meu complemento direto. Se aqui vai vir o meu complemento indireto, eu preciso fazer uso da minha preposição, tá? Quem avisa algo sobre alguém, quem avisa algo a alguém. Então, avisei-o de que deveria aposentar-se. Então, aqui é o objeto indireto do verbo avisar. Por quê? Porque ele avisou alguém de algo. Avisei alguém de algo, sobre algo, né? Então, eu tenho que ter a preposição ali, tudo bem? Orações subordinadas substantivas completivas nominais. Vamos lá. Completiva nominal, complemento nominal, para a gente recapitular rapidamente, é o seguinte: quando eu tenho um nome que exige um complemento. Assim como o verbo pode exigir um complemento, né? No caso dos verbos transitivos, eu tenho também essa exigência no caso de nomes, né? De substantivos e tudo mais. Vamos ver. Estava receoso. Receoso. Quem está receoso de alguma coisa, que é um nome, né? Receoso de que se aposentasse. Então, eu tenho aqui o meu complemento nominal, a minha oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Muito linda, né? Completando aí o sentido do verbo, da palavra receoso, tá? Sexta e última. Orações subordinadas substantivas apositivas são aquelas que exercem a função sintática de aposto, né? Como o nome dela já vai dizendo para nós. Hoje o atleta só deseja isto. Isto o quê? Isto aqui que ele deseja. Que se aposente. Então, ali está o nosso aposto. Temos um verbo, portanto, temos oração, como nos demais, né? Que eu não sublinhei. Temos verbo, temos oração, oração exercendo função sintática de aposto. Construam orações subordinadas no texto, não tenham medo, saibam como construir, pensem e analisem também a regência do verbo para que você não erre. Isso será muito importante para atingir uma nota de excelência na sua redação da sua prova do Enem ou outro vestibular. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mandem recadinho para mim. Professora Maria Queiroga deixa aqui um beijo grande. Acompanhem-me também no Instagram, né? @professora Maria Queiroga. Podem mandar mensagens por lá. E um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.